Você entrou com um processo trabalhista e logo no começo da primeira audiência surge aquela pergunta: tem proposta de acordo? E aí você fica pensando, será que é interessante eu aceitar o acordo? Será que a empresa está oferecendo pouco? Será que a decisão do juiz vai ser melhor? Ou será que eu tenho chance de receber ainda menos do que isso se eu esperar o processo terminar? Se você tem essas dúvidas, vem comigo nesse vídeo para entender sobre esse assunto. Uma coisa que muita gente não sabe é que a Justiça do Trabalho, ela sempre incentiva os acordos. Por quê? Porque isso encerra um processo trabalhista de uma maneira muito mais ágil e, de regra, deixa as duas partes do processo, ou seja, o trabalhador e a empresa, contentes. Porque ambos sentem que chegaram realmente a uma composição, a um valor que é justo para as duas partes. Então, a Justiça, ela sempre vai incentivar o acordo e é por isso que em todas as audiências do processo, ela sempre questiona: existe possibilidade de acordo? As partes trouxeram proposta de acordo? E tenta intermediar a negociação antes de fato adentrar no assunto da audiência. Então é sempre interessante estudar essa possibilidade junto com seu advogado para estar preparado para esse momento de audiência. Mas agora a grande pergunta: é vantajoso? Eu devo aceitar o acordo? Depende, pessoal, depende de várias situações que precisam ser avaliadas de maneira individual em cada um dos processos. A gente sempre precisa avaliar a chance de êxito, de vitória de cada um dos pedidos que estão sendo feitos, a proposta que está sendo apresentada, qual a expectativa de valor daquele processo, quais as chances de provas que nós temos, existem provas documentais, nós temos testemunhas. Sempre tem que pensar mais adiante naquele processo para aí sim nós conseguirmos chegar na conclusão se o acordo é interessante ou não. Além disso, também é necessário observar como é que vai ser feito o pagamento daquele acordo. Existem propostas de acordo de um pagamento à vista, existem propostas de acordo de um pagamento parcelado e que se estende por muito tempo. Existem empresas que sequer vão honrar com aquele acordo e talvez seja inclusive o caso de fazer o acordo nessas situações. Tudo isso são estratégias processuais que principalmente cabe ao advogado avaliar e analisar. E o cliente, claro, confiar naquele profissional que contratou e buscar ter essa conversa antes da audiência para já definir os limites e definir o que é interessante ou não, a depender do que vai ser apresentado no momento de audiência. Agora vamos então para situações mais concretas. Quando que de fato pode ser interessante aceitar um acordo? Olha, de novo, fazendo toda a análise do processo é que nós vamos chegar nessa conclusão. Agora, quando a gente constrói um processo, bem sólido, com provas, a gente sempre precisa pensar, eu vou ter uma testemunha no momento de audiência? Eu vou ter documentos para amparar os pedidos que eu estou fazendo? Como é que a empresa está se preparando para esse processo, para essa defesa, para essa audiência? Tudo isso vai ser avaliado. E se nós chegarmos em uma conclusão de que a proposta que está sendo apresentada é justa frente ao valor que nós temos como expectativa dentro daquele processo, sim, o acordo vai ser uma boa solução naquele momento. Claro que, de novo, vai se avaliar parcelamento, pagamento, então tudo isso vai ser avaliado em conjunto e aí, nesse caso, se chega na conclusão de que o acordo é uma boa alternativa. Claro que também existe a possibilidade da empresa não honrar com os acordos e aí é muito importante que o advogado esteja atento, porque existe sempre a possibilidade de se fixar uma multa em caso de não cumprimento. E é por isso que antes eu falei que o acordo às vezes pode ser interessante, inclusive para empresas que não vão pagar. Porque dessa maneira você vai conseguir aplicar a multa em cima do saldo do acordo, ele vai subir o valor e você recebe inclusive um valor acima. E além disso, você vai antecipar o processo de cobrança. Então, através de um acordo, pode ser que o seu processo passe na frente de muitos outros que ainda estão ali instruindo, com testemunha, aguardando decisão e recursos. Então, pode ser sim que o acordo seja interessante em diversas situações do processo, cabe sempre o advogado fazer essa análise detalhada e definir qual a melhor estratégia para o seu processo. Por outro lado, existem também momentos em que é melhor ter cautela. Por exemplo, a empresa oferece uma proposta de acordo muito baixa na primeira audiência e o medo daquele trabalhador, a angústia, a incerteza muitas vezes pode fazer com que ele aceite esse valor justamente para ter aquela garantia e encerrar o processo logo. Nesse momento é necessário ter cautela, justamente porque a proposta muitas vezes não é uma proposta justa e a empresa ela busca encerrar o processo nesse momento inicial pagando
dando justamente um valor barato, pequeno, frente ao que o processo pode resultar. Então, nesse momento, sem dúvida, é essencial ter cautela, colocar a cabeça no lugar para avaliar, como eu já falei, levando em consideração todos os dados do processo, se de fato aquele acordo faz sentido. Outra coisa também que eu quero pontuar aqui no vídeo é que um erro muito comum dos trabalhadores é também levar em consideração se o acordo é interessante ou não, olhando o valor total do processo. Nós explicamos sempre aqui no nosso escritório que o valor total do processo é um valor estimativo. Nós estamos, num processo lidando com pessoas. O juiz, assim como qualquer outra parte do processo, ele é uma pessoa. Então ele vai muitas vezes colocar a convicção pessoal dele, apesar de não ser o que a lei prevê, ele vai sim colocar a convicção pessoal dentro da decisão. Então pode ser que ele acabe condenando a empresa a pagar um pedido um pouco maior, um outro um pouco menor, e tudo isso precisa ser avaliado e o advogado é quem vai passar essa perspectiva para o cliente. Então não adianta a gente olhar um valor total que está sendo pedido sem avaliar todo o contexto para se concluir se é uma proposta interessante ou não. Vamos então nos encaminhando para o final do vídeo e o que é que acontece depois que o acordo é celebrado. Então, maravilha, a proposta foi justa, o pagamento vai ser justo, o processo ele vai se encerrar muito mais rápido, mas e aí? O acordo é feito e a partir disso, o que é que acontece no processo? Como a gente já explicou, muitos pagamentos de acordo, eles são parcelados. Então, digamos que o processo ele vai ficar ali em stand-by, paradinho, esperando com que o acordo ele seja cumprido conforme foi pactuado, Então, um acordo de 5 parcelas, um acordo de 10 parcelas, o processo ele vai ficar ali paradinho, esperando esse acordo ser cumprido, e depois que houver o cumprimento total do acordo, então tudo que era necessário referente a pagamentos, retificações, tudo já foi concluído, aí sim o processo ele vai ser encerrado e arquivado. Lembrando que é sempre essencial que haja a homologação do juiz sobre o acordo. Por isso que os acordos eles são feitos justamente nesse momento de audiência ou então apresentados no processo para que posteriormente o juiz homologue. Isso significa que ele está dando justamente o ok dele, validando aquele acordo. E como eu falei, uma vez que ele for concluído, o processo vai ser arquivado. Vocês gostaram então desse vídeo? Espero que eu tenha ajudado vocês a conseguirem avaliar se o acordo é interessante ou não, em quais situações que você deve realmente procurar encerrar o seu processo através de um acordo, tá bem? Se vocês gostaram, então curtam esse vídeo, compartilhem com seus colegas, se inscrevam aqui no nosso canal e ativem também o sininho para serem notificados quando a gente coloca vídeos novos. Até a próxima, tchau, tchau!